E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo aqui na QTV do Guia do Brasileirão 2025. Para quem não me conhece, eu sou o VH Vitor Hugo. Estou aqui para apresentar para vocês a equipe do Mirassol, a equipe que conquistou com muito mérito, né, e organização da sua gestão o acesso à Série A com o vice-campeonato da Série B do ano passado. A equipe do Mirassol chega, né? É o debutante aí da Série A, dentre os 20 clubes, que busca, com certeza, como objetivo principal, a manutenção da equipe na Série A de 2026. Agradecendo quem está acompanhando os vídeos já postados de outros clubes, né? Temos aí esses dias pela frente que antecedem a primeira rodada, né, do dia 29 deste mês. Então nós vamos acelerar, vai ter dia que vai ter 3 clubes diferentes agora postados aqui na AQTV, tá? Vamos começar então com as informações padrão, que eu acabei, né, seguindo e tendo pequenas diferenças. Por exemplo, o Mirassol não tem ninguém no departamento médico com lesão grave, o que é bom para a equipe, mas tem uma tela a menos aqui. Se alguém pudesse sentir falta e dizer que não seguiu o mesmo padrão, o motivo é esse, já me antecipo a vocês. O Mirassol, que este ano jogou 13 jogos, com 5 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Já teve troca no seu comando. Eduardo Barroca começou o ano e já foi demitido do comando técnico do Mirassol. O Anderson Gomes assumiu a equipe por alguns jogos e vai ter a estreia do seu treinador na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Logo vamos falar sobre ele. A equipe marcou 21 gols pró, né? E sofreu 23 gols contra, ou seja, teve um saldo negativo de 2 e teve apenas 41% de aproveitamento. A equipe que no estadual foi eliminada nas quartas de final. A gente vai mostrar, inclusive, o campinho desta partida, né, com a formação da equipe. A equipe que tem, talvez, como um elemento positivo até o fato de que não disputa outra competição paralela à Série A, foco total na competição. Isso pode ser ou deve ser um ponto positivo para a equipe do interior de São Paulo. Como eu havia dito anteriormente, foi segundo colocado na Série A de Série B, perdão, de 2024, por isso conseguiu o seu acesso e teve 58% de aproveitamento, né? Teve um bom aproveitamento, diferente até do que este ano no Campeonato Paulista. Tá aí o seu novo treinador, Rafael Guanais, que diferente de outros treinadores de guias postados anteriormente, anterior a esse, não tem aí sua trajetória de jogos no comando Mirassol, porque, como eu falei, ele não estreou ainda, né? Ele treinou esse ano na equipe do Atlético Goianiense e após na partida de ida, né, após o empate com a equipe do Inhumas, acabou saindo do comando técnico do Atlético Goianiense, né, durante o Campeonato Goiano. Ano passado esteve à frente do Operário do Paraná na Série B. Portanto, o estudo que eu fiz com relação ao Mirassol foi mais, inclusive, com relação às maneiras diferentes que o Rafael Guanais posta suas equipes em campo. Eu vou mostrar um momento do campinho, né? Daquele momento em que eu manipulo as peças no tabuleiro. Rafael Guanais, o treinador de 43 anos, que teve o início da sua carreira em equipes pequenas do próprio estado do Paraná, como do interior, né? Do estado, como o Joseense, né? Falei do estado do Paraná, mas na verdade a equipe não é São Joséense, né? São Joséense sim disputa a primeira divisão do Paranaense. Joséense é uma equipe de São José dos Campos, né? Do interior de São Paulo, passou por União São João até chegar no Atlético Paranaense, onde teve uma sequência, né? Trabalhando na equipe de base do Sub-19, Sub-20, Sub-23, depois de passagens por equipes menores, como o Votuporanguense, São Carlos, União São João e a Joséense, que ele ficou algumas temporadas, né, em São José dos Campos. Depois ele teve oportunidade no Sampaio Correia, Tombense, se tornou auxiliar técnico do Cruzeiro e rapidamente, na mesma temporada, partiu para um desafio de comandar a equipe do Novo Horizontino em 2022. No ano seguinte,
E no posterior, ou seja, 2023 e 2024, foi o comandante da equipe do Operário do Paraná, né? Como eu disse, ano passado teve comandou a equipe do Operário do Paraná com 55 jogos e 23 vitórias. Esse ano, à frente do Atlético Goianiense, foram 13 jogos e 5 vitórias apenas, não o suficiente para deixar com que, né, todos ficassem plenamente satisfeitos. Seguindo na apresentação, os destaques que eu separei para vocês: o lateral esquerdo Reinaldo, conhecido do público, meu parceiro, famoso galo cego. Ai, ai, ai. O Reinaldo, que tem como superpoder aí um lateral que ele consegue arremessar muito longe, né? Mas é claro que ele não se resume a isso, ele bate os pênaltis da equipe com muita precisão, um jogador que ex-grêmio, jogador que também faz também cobranças de bola parada, tem uma boa chegada pelo lado do campo, não é um exímio marcador, mas chega muito bem com qualidade, né, no ataque, e deve colaborar muito, principalmente com a sua experiência e liderança, a equipe do Mirassol em campo. Centralizado, né, está o Chico Kim, o coreano brasileiro, ou o brasileiro coreano, para quem prefere. Chico Kim, gente boa demais. Chico Kim, que é um meia que já é conhecido, né, no mercado do futebol brasileiro, um jogador que faz a meia jogando por dentro, né, como a gente fala, centralizado ou aberto de ambos os lados, jogador versátil, ambidestro, um jogador que tem muita qualidade e intensidade, vai ter oportunidade nessa Série A, né, de demonstrar o seu talento mais uma vez. Eu considero digamos assim, o destaque, né, principal da equipe do Mirassol por circunstâncias distintas. O meio campo pensador, que já foi lateral, já foi volante, hoje é um meia dos mais técnicos aí da equipe, o Gabriel, que passagem por Avaí, Flamengo, né, onde ele ficou conhecido do cenário nacional, vem à frente dos volantes, né, nessa meia da equipe do Mirassol, um jogador que inclusive fez gols bonitos nessa temporada, né, usando a individualidade, chutando de pé direito, de pé esquerdo, um jogador que deve também colaborar muito nesse meio campo de muito entrosamento, por jogarem junto a muitos jogos, né, que é junto com o Neto Moura e com o Danielzinho. Eu vou mostrar para vocês, principalmente quando chegar a hora do grande campinho, né? O Wesley e o Maceió, né, são as duas apostas. E por que eu coloquei o Maceió, mesmo não sendo jogador da base do clube? Porque o Maceió é jovem ainda, um jogador que recentemente jogou Copa São Paulo, jogador que teve uma sequência na Portuguesa, foi sondado em outros clubes, e é um jovem que não deixa de ser uma aposta da equipe do Mirassol. A equipe tem o Wesley Santos, né, que eu coloquei só o Wesley na tela, um lateral que é formado sim nas categorias de base da equipe que não vai, pela análise que eu fiz do seu elenco, apostar muito em jovens, né, até pelo fato de estar debutando, né, jogando pela primeira vez uma Série A, preferiu apostar em jogadores mais experientes, e o Wesley daí da turma é um intruso aí, né, no perfil, foge um pouco da regra, sendo um jogador formado nas categorias de base do Mirassol. Tá aí, os jogadores foram contratados recentemente agora, nessa janela de exceção, para reforçar a equipe, e me chama a atenção a quantidade de atacantes, tá? Eu vou falar sobre cada um deles, já citei sobre o Maceió, o jogador ex-portuguesa, o atacante Luiz Felipe, emprestado pelo Atlético Mineiro, né? Fez 3 jogos esse ano pelo Atlético Mineiro e foi emprestado para o Mirassol. O Zé Vitor, o meia, ex-Maringá, que teve também emprestado ao Atlético Paranaense ano passado, um jogador que tem uma característica diferente dos jogadores de meio campo hoje, da equipe do Mirassol, né, que são jogadores mais baixos, de dinâmica, baixa estatura, de dinâmica e intensidade. O Zé Vitor é um jogador de passada larga, de maior estatura, de transição, né, e chegada na área para finalizar, assim como o Matheus Bianchi, que é mais volante, né? O Zé Vitor é um passo à frente, um pouco mais à frente, é mais um meia. O Matheus Bianchi tem essa chegada na área também como característica, jogador que eu já trabalhei com ele, tem um bom chute de fora da área, peca um pouco na velocidade, né? Até por ser um jogador alto, ele não é tão hábil, tão veloz no espaço curto como os jogadores hoje do meio campo do Mirassol, mas é um jogador que traz essa característica diferente, já que o Mirassol sofre até inclusive em jogadas de bola parada,
O Matheus Bianchi tem também como virtude, né, o jogo de bola parada, tanto defensivo quanto ofensivo, já que a média de estatura, né, e jogadores acima de 1,80 m são poucos na equipe do Mirassol, antes dessa janela de exceção, né? Zé Vitor é um jogador alto, Fabrício Daniel também, por exemplo, né, para citar, como teve também uma busca de um perfil diferente, principalmente o Matheus Bianchi, que é um volante, jogador mais de proteção. O Edson Carioca, que fez alguns jogos no Goiás esse ano, emprestado também para a equipe do Mirassol, já que o Rafael Ganais, vocês vão ver na hora que eu mostrar no campinho, busca, esse ano, por exemplo, repetiu muito, uma formação que mais repetiu dele foi um 4-4-2 com 2 atacantes centralizados, né, jogando por dentro. Então, a necessidade de ter mais atacantes com essa característica. Fabrício Daniel não é um jogador de corredor, o Edson Carioca também não. Então, o próprio Luiz Felipe, que consegue fazer essa função, joga também ali por dentro, né? O Maceió já é mais ponta, né? Mas todos eles podem fazer um segundo atacante por dentro junto com o centroavante, né? O Edson Carioca, por exemplo, é mais até centroavante do que um segundo atacante, né? Se reforçou bem, no caso, em quantidade, né? Vamos ver em qualidade como esses jogadores vão atuar na Série A, né? Já passei por esta tela, agora vamos para esta aqui, que é o campinho que mostra a formação que jogava o Mirassol. É mais para citar os jogadores, tá, gente? Já que, apesar do 4-2-3-1 ser um dos esquemas táticos utilizados pelo Rafael Ganais, aqui era uma equipe que estava sendo treinada pelo Anderson Gomes, né? E não pelo treinador que não estreou ainda. Mas aqui vocês podem ver até, inclusive, que não está o Reinaldo, que não estava nessa partida, tá Daniel Borges improvisado do lado esquerdo, mas a zaga, né? A zaga que teve a maior presença em campo, né? Digamos que tem, a princípio, a titularidade de João Vitor e Alain Pereur. O João Vitor, jogador de mais força e mais veloz que o Alain Pereur, que tem mais qualidade, né? Um canhoto que tem uma melhor saída de bola, né? O lado direito, o Lucas Ramon, que fez gols esse ano, um bom lateral, faz a chegada, né? Inclusive fechando pela meia do lado inverso, né? Foi assim até que ele faz um gol, um jogo que mostrou o jogo coletivo do Mirassol, no momento em que o Reinaldo, lateral esquerdo, cruza para o gol do lateral direito. Esse é um gol bem característico, né? Quase que um gol do treinador. Os volantes nesse jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, não está o Neto Moura, está José Aldo, ex-ituano, que é um bom jogador, mas que não é o titular da equipe, provável. Nas pontas está Negueba e não Clayson, junto com o Chico Kim, que joga do lado esquerdo e do lado direito, e o Gabriel, como eu citei, jogando na frente dos dois volantes, com Yuri à frente, né? O Yuri também antes chamado de Yuri Castilho, jogador rodado aí, principalmente em times de Série B, que tem muita força, né? Um cara muito forte, consegue segurar a bola, trombar com os zagueiros. Não vou dizer que ele é um jogador que tem um refino técnico, mas também não é um grosso de bola também, para a gente falar só que só tromba, né? Que só é jogador de última bola, até porque ele também joga algumas vezes fazendo o lado esquerdo do campo. Ele consegue, por exemplo, consegue não é o termo certo, mas é possível e pode trazer resultado jogar com ele junto com um centroavante, né? Outro centroavante, no caso, junto com o Yuri, que muitas vezes fez lado esquerdo do campo em equipes anteriores. Repetindo a mesma formação, a única coisa que está Clayson pelo lado esquerdo e Reinaldo. Acredito que possam ser os titulares do lado esquerdo da equipe do Mirassol em muitos jogos, né? Acredito nesse time, inclusive, podendo ter uma alteração devido à característica de atletas para poder encaixar no esquema do Guanais, né? Do Rafael Guanais, o treinador. E eu vou mostrar agora aqui para vocês, no campinho do Tactical Pet, que eu gosto muito, por quem me acompanha, que vamos tirar do 4-2-3-1, tá? Vou colocar a bolinha aqui, pode ser no gol aqui para dar uma força para o Mirassol. Vamos imaginar que ele saque o Clayson, por exemplo, do time, né? O Chico Kim vindo para o lado esquerdo, o Gabriel fechando, pode ser até o Gabriel mesmo pelo lado direito, mas para poder desenhar para vocês a maneira como ele jogou muitas vezes, né? A maioria das vezes esse ano, o treinador Rafael Ganais. E aí eu imagino aqui uma entrada, por exemplo, do Fabrício Daniel, jogador que fez 5 gols no Campeonato Paulista, todo pelo São Bernardo, né? Que tem como ponto forte essa finalização de pé esquerdo de fora da área, um jogador que não é veloz, um jogador que busca profundidade, um ponta, né? Ele é um atacante que joga por dentro, né? Joga mais como um segundo atacante, uma chegada por trás do centroavante, e que, se deixar finalizar, realmente a margem de acerto dele é muito alta.
Então, imaginando, só para mostrar para vocês, um 4-4-2, como o Rafael Guanais repetiu muito durante esse ano, tá? Vamos imaginar também que ele possa atuar como fez também esse ano, mas apenas numa partida, fazendo um 4-1-4-1, né? Vamos dizer, com esses mesmos jogadores, tá, gente? É possível? É possível, tá? Com esses mesmos jogadores a gente consegue fazer um 4-1-4-1. Tudo bem que o Fabrício Daniel fazer o corredor não é o forte dele. E aí podemos imaginar um outro jogador, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, inverte o Chico, que eu acho que o Chico será titular para fazer o equilíbrio de um meia ponta com um ponta de origem, tá? E aí o Maceió, por exemplo, tendo oportunidade, já que foi contratado. Nesse meio campo, por exemplo, pode ser que saia o Danielzinho, entre o jogador mais de força como o Matheus Bianchi, ou até mesmo o Zé Vitor, né? Isso se for nesse 4-1-4-1 que foi utilizado, né? Que a gente sabe que 4-1-4-1 basta os pontos se adiantarem mais, não fazer uma linha tão fixa, que se torna um 4-3-3, né? Que foi também um dos esquemas que já utilizou o Rafael Guanais na sua trajetória, tá? Variando 4-1-4-1 por 4-3-3, 4-2-3-1 também, mas vou repetir novamente a formação que ele fez muitas vezes esse ano e imagino que pelas contratações que fez, estilo de jogador e quantidade de jogadores no ataque, eu imagino que a equipe possa realmente, tá? Vou colocar aqui como opção que eu imagino, tá? Que a equipe possa, vou até sacar, colocar o Yuri junto com o Fabrício Daniel, né? Jogar nesse 4-4-2 com 2 atacantes por dentro, tá? Claro que nesse esquema os 2 jogadores de lado afunilam, né? Para preencher o meio e abre o corredor para os laterais. Muitos treinadores estão se utilizando desse esquema tático que varia muito de um time para o outro, é que geralmente tem mais um centroavante mais enfiado no meio entre os zagueiros e um jogador com característica mais de meia atacante que se aproxima do meio campo. O Rafael Guanais, nesse caso, né, fixa mais os jogadores pela característica jogando com atacantes, né? Tentando tirar essa sobra de adversários que jogam com linha de 4, 2 zagueiros por dentro. Vamos ver como é que vai ser a escolha, né? Aqui estou trabalhando no campo da hipótese e o campo da suposição, porque eu não sabemos, né? Não houve jogos com a equipe no comando do Rafael Guanais, certo? Tem algumas outras informações que eu gosto sempre de trazer, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui e for puxar os números do time do Mirassol, né? Tudo bem que chegou 6 jogadores, chegou o novo treinador, mas foi uma equipe no Campeonato Paulista que finalizou 11 vezes e permitiu que o adversário finalizasse 12 no seu gol, né? O que é negativo, é um desequilíbrio. O ideal é que você finalize mais com o adversário. Não que isso isoladamente seja o suficiente para você vencer o jogo. Não é uma regra, quem chuta mais ganha o jogo, né? Nem quem chuta mais no alvo, às vezes, é quem ganha o jogo, quem faz mais gols. Mas é parte da análise você levantar essa informação, e assim eu fiz com todos os vídeos, todos os times, né, que gerei vídeo aqui do Guia do Brasileirão. Teve uma média de posse de bola, né, com o treinador Barroca e o Anderson Gomes na sequência de 51%, e média de acerto de passe de 84%, ou seja, tem uma qualidade no passe muito devido ao entrosamento dos 4 jogadores que se aproximam do meio campo, né? No caso, Neto Moura, Danielzinho, Chico e Gabriel, jogadores que estão juntos há um certo tempo, né, atuando juntos, tem um entrosamento bom, né, tem qualidade técnica, mobilidade. O que falta um pouco de características, se você observar entre esses jogadores, o que eles têm em comum, que a gente pode, de alguma forma, colocar de maneira negativa, até porque para buscar, né, um ponto negativo, né, porque nem tudo é perfeito. O que faltaria para eles talvez é um pouco mais de força em posição física, marcação, né? Não que eles não marquem, não sejam agressivos na marcação, que fechem espaços, mas é a própria característica dos jogadores, né? Não são jogadores de maior força, de truculência, de usar a imposição física, de usar muito choque, né? Os duelos. São jogadores que às vezes vão antecipar um passe, interceptando ou fazendo um desarme, na verdade, muito mais na sutileza, podemos dizer assim. Não são jogadores que jogam duro, como se fala na gíria da bola, tá?
É uma equipe que nas laterais conta de um lado com o Reinaldo e tem como seu reserva o PH, não são jogadores do mesmo nível, né? Reinaldo muito mais relevante até no cenário do futebol brasileiro e também para a equipe do Mirassol até o momento. Do outro lado tem o Lucas Romão e o Daniel Borges, jogador que já teve até em Botafogo, que são jogadores que têm característica ofensiva ambos, mas eu acho o Lucas Romão mais equilibrado. Na zaga tem o experiente David Braz como opção, né? Citando aqui para vocês alguns jogadores reservas, né? Do time, né? Citando o elenco como um todo. Para meio campo, como eu falei, tem José Aldo para entrar, tem mobilidade. Aí tem agora Zé Vitor, é um meia com outra característica diferente do Gabriel. O Matheus Bianchi, diferente da característica do Danielzinho. Eles buscaram jogadores de característica diferente para deixar o elenco, digamos, mais equilibrado, né? Jogadores de lado de campo, o Clayson, um jogador de condução de bola e drible, assim como o Negueba, são similares. Porém, traz Fabrício Daniel, que é diferente. O Maceió também é um jogador que joga mais usando o espaço, né? Tem um drible curto, mas ele joga um jogador que pode usar o espaço, explorar a velocidade, né? Receber lançamentos em profundidade. Talvez a equipe, em alguns momentos, não por desejo do seu treinador, que não é o estilo dele, jogar de maneira reativa esperando uma bola. Mas em alguns jogos pode ser que seja forçado a jogar assim, por conta da força dos seus adversários. Né? É claro que o Rafael Guanais vai buscar até desafiar essas equipes. Não é porque, por exemplo, se estiver jogando com o Flamengo no Maracanã, que eu vejo ele fazendo um time, colocando um time covarde em campo, mas é natural que a qualidade técnica de algumas equipes podem fazer com que sejam obrigados até o Mirassol a jogar de maneira reativa em parte das partidas e buscar esse contra-ataque. Tem alternativas no elenco para poder explorar esse tipo de jogo. Né? Rafael Guanais é um treinador que já experimentou situações diferentes no futebol, né? Mas essa talvez seja, ou talvez não, com certeza, é o seu maior desafio, né? Digamos, mediante a qualidade dos seus adversários. O que preocupa o Rafael Guanais, provavelmente, já não tem mais cabelo para perder, e também a direção do Mirassol, que se mexeu, né, uma gestão que merece, sim, ser elogiada, né, um time que consegue chegar à Série A de uma cidade com menos de 100 mil habitantes, tudo que envolve, né, uma equipe do interior do estado, mesmo sendo o estado mais rico da nação, chegar a uma Série A, a gente sabe que isso não é fácil, né? O principal objetivo, com certeza, é a manutenção da equipe na Série A. E o que preocupa é que teve 5 enfrentamentos contra equipes de Série A este ano. Não era o treinador Rafael Guanais, tá, gente? Mas a equipe do Mirassol enfrentou o Santos, perdeu de 2-1, enfrentou o Red Bull, perdeu de 3-0, enfrentou o Palmeiras, perdeu de 3-2, enfrentou o São Paulo, perdeu de 4-1 e enfrentou o Corinthians, perdeu de 2-0. Então, ele perdeu todos os jogos contra equipes de Série A. Então, isso é algo que preocupa, com certeza, e isso deve ser algo que incomodou a gestão do Mirassol, pensando, né, durante o Paulista, na sequência, né, na Série A, de como seria, né? Não deixava de ser um jogo parâmetro, né? Para eles viram que não é possível que de 5 jogos você perdeu todos e eles estejam satisfeitos, né? Tanto que nessa janela agiram, teve troca no comando, né, com a chegada do Rafael Guanais agora para assumir a equipe, e 6 jogadores contratados, sendo 4 atacantes, né? Então a preocupação grande do Mirassol demonstra nessa mexida no elenco com o seu ataque, para que não seja um ataque com saldo negativo, como vem sendo a equipe na temporada. Lembrando que você, torcedor do Mirassol, ou que acompanha, né, o futebol do Mirassol, sabe que a dificuldade que a equipe vai encontrar, mediante inclusive o fato da folha salarial do Mirassol provavelmente será menor da competição, e isso tem um peso, sim. Então o desafio é muito grande. Vai ter muita gente torcendo para o Mirassol, com certeza, né, naquelas brigas de Davi e Golias. Eu provavelmente vou ser um deles na maioria dos jogos do Mirassol, e torcer, né, para que faça bons jogos, tenha um bom desempenho e dê orgulho para a cidade que o clube representa, tá? Chegou aqui ao fim mais um vídeo do Guia do Brasileirão, esse desafio que eu propus a mim mesmo e para oferecer para vocês esse conteúdo, né? Já que
nem todos conseguem acompanhar todos os estaduais e não sabe direito como é que estão as equipes que vão enfrentar o time do seu coração na competição de Série A de 2025. Se você curtiu, já sabe, né? Dá o like que é de grátis, como diz o outro. Se você gostou muito, mande para os seus amigos, mande no grupo da galera que gosta de futebol, independente de torcer ou não, para o Mirassol, né? E comenta aí, já que esse é um vídeo gravado ao vivo, sem edição, quem assistiu sabe disso, mas que eu interajo com vocês a partir dos comentários. Se tiver pergunta, eu respondo e assim por diante. Valeu, obrigado. Esse final de semana agora vai ter vários vídeos em sequência, aproveitando que não teremos live na QTV, mas vamos ter bastante vídeos de guia dos times no Brasileirão. Valeu!